Eu tinha 16 anos quando essa história aconteceu. Vivendo em Chicago, mas com parentes que moram no Alabama, e meu tio é dono de uma grande cabana, e vários trailers que ele aluga para caçadores e acampamentos. Meus primos de lá me convidaram para um acampamento. Como sou de Chicago, eles me provocavam bastante para ir caçar comida, matar um porco e comer galinhas caipiras. Fomos para o acampamento, e logo percebi que algo estava estranho. O ar tinha um cheiro de eletricidade, como antes de uma tempestade, o que me lembrou o cheiro de ozônio. Não pensamos muito nisso, desfizemos as malas e descemos para um pequeno riacho para nadar por algumas horas. De repente, um cara mais velho e um adolescente saíram dos arbustos. Ele tinha uma espingarda na dobra do braço. Ele nos cumprimentou e nos perguntou o que estávamos fazendo tão longe na floresta. Falamos a ele sobre o meu tio, que ele conhece, e dizemos que estamos acampando. Ele nos diz que precisamos ter muito cuidado por aqui, e para ficarmos sempre juntos, pois havia algum tipo de animal grande na floresta. Seu filho, que aparentava ter a mesma idade que eu, pergunta se pode ficar com a gente. Dizemos que sim. Então, tinha esse garoto, Tanner, 5 dos meus primos e primas, e depois mais 4 dos seus amigos e amigas. No total, eram 5 garotas e 6 garotos, 11 adolescentes entre 15 e 17 anos juntos. Realmente não pensávamos em caçar. Ao invés disso, acabamos apenas nos conhecendo melhor e nadando o dia inteiro. Então voltamos para o acampamento e pegamos algumas coisas para assar na fogueira, mesmo que os trailers tivessem cozinhas compactas. Tanner diz que a propriedade de sua família fica no caminho oposto ao do meu tio. Ele quer correr para casa e perguntar a seu pai se pode acampar à noite conosco. Meu primo Foster disse que vai com ele, já que logo mais vai escurecer, e uma das meninas também quer ir junto. Era cerca de 7 da noite e estava começando a ficar bem escuro. Eles pegaram as lanternas e seguiram a trilha em direção à propriedade de Tanner. O resto de nós descansou um pouco, assamos marshmallows, bebemos um pouco e voltamos a conversar com as meninas. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, o cheiro de ozônio retorna. Eu podia sentir o cheiro acima do cheiro do fogo que tínhamos começado. Este cheiro realmente desagradável e acobreado era como logo depois que você teve uma hemorragia nasal e parou. Não era exatamente como sangue seco, mas era aquele cheiro metálico desagradável no fundo da sua garganta. Nós imediatamente pensamos que era algum tipo de defeito elétrico, ou alguém tinha deixado o fogão ligado, ou algo assim. Procuramos nos trailers e na cabana, e nada estava ligado. Ainda assim, todos podíamos sentir o cheiro. De repente, podíamos ouvir pessoas correndo em nossa direção. Foster, Tanner e a garota aparecem ofegantes, e eles nem param. Todos eles correm para o trailer mais perto da fogueira. Todos nós entramos também. Eles acabam se acalmando um pouco. Foster está chorando muito neste momento, e lá fora o fogo está cada vez mais baixo. Então, um dos meus primos resolve ir lá fora. Estava prestes a sair para pegar mais lenha em um galpão entre os trailers. Eles dizem que, depois que começaram a andar mais rápido, uma espécie de balbucio baixo começou a vir de ambos os lados da floresta, e quando começaram a se reservar de volta para o trailer, a garota disse que ela acendeu sua lanterna na floresta ao lado deles e viu algo sacudindo através da floresta. A conversa ficou cada vez mais alto, e quando eles puderam ver a luz da nossa fogueira, algo saiu da floresta, cerca de 10 metros atrás deles. Então, eles começaram a correr o mais rápido que podiam para os trailers. Então, estávamos na floresta, assumindo neste momento que era algum caipira idiota tentando nos assustar. De repente, meu outro primo, Júnior, começa a falar sobre como ele foi para a escola outro dia com um garoto caipira da região que estava contando a ele sobre a lenda do homem-bode. Nós prontamente dizemos a ele para calar a boca, porque não precisamos de nenhuma história assustadora agora.
mas ele continua falando sobre como é a história do homem-bode e como estávamos em sua floresta e tal. Na época, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse homem-bode ou nada parecido. Mas há alguns anos, um ano antes de me formar na faculdade, eu tinha um colega de quarto que também me contou sobre ele. E para resumir, é basicamente um homem com cabeça de bode, mas ele pode mudar de forma e se infiltrar entre grupos de pessoas sem levantar suspeitas, e então aterrorizá-los. Deveria ser como o Vendigo, já é uma maldição falar sobre isso, e ainda pior se você encontrá-lo. Tenha em mente que eu não sabia disso quando eu tinha 16 anos. Então, meu primo está dizendo que o homem pode estar atrás de nós, e ele vai nos pegar. As meninas estão todas apavoradas, e meus primos e eu, estamos todos tentando descobrir se são alguns caipiras ou se é algum animal. Então, de repente, o cheiro de ozônio simplesmente desaparece. Até hoje, eu nunca experimentei nada parecido. Tipo, geralmente os cheiros desaparecem diminuindo gradativamente, mas literalmente o cheiro estava lá no segundo e no segundo seguinte desapareceu. Depois de 1 hora, chegando por volta das 9 ou 10 da noite, nos acalmamos o suficiente para voltar lá fora e acender a fogueira novamente. Achamos que eram apenas alguns idiotas tentando nos assustar, então não voltamos para casa, porque se fizéssemos isso, o que quer que fosse iria nos perseguir pela floresta ou alguma merda pior. Nada mais estranho aconteceu naquela noite, então ficamos mais uma noite, e durante a maior parte da próxima noite, nada aconteceu. Por volta da 1 da manhã, estávamos do lado de fora nos embebedando e contando histórias de acampamento assustadoras. Quando alguém está terminando uma história, não me lembro sobre o que, o cheiro volta. É tão forte que uma das meninas literalmente começa a vomitar. Eu me levanto e posso realmente sentir como o ar está úmido. Eu digo que devemos entrar, que isso não está certo, nós deveríamos ter ido embora mais cedo. Imediatamente, todos voltamos para dentro. Meu primo continua falando sobre como é o homem-bode, e meu primo Foster tenta calar a boca dele. E o tempo todo estou apenas sentindo que algo está errado, mas não consigo descobrir o que diabos é. Acabamos sentados lá por algum tempo, o cheiro é tão forte quanto lá fora. Estamos aterrorizados e todos amontoados neste trailer. Acabamos preparando marshmallows para todo mundo, porque ninguém quer sair. É um daqueles pacotes com 4 marshmallows. Eu abri um total de 3 pacotes, e os coloco no fogão, e dou um a cada um, e depois pego o meu. Algo no fundo da minha mente diz que algo está errado. Depois de um tempo, um dos meus primos se levanta e vai até a panela pegar o último, que deveria ter sobrado, já que somos 11. Ele começa a resmungar por já ter acabado, me acusando de ter recebido 2 marshmallows enquanto todo mundo recebeu apenas um. E eu olho para ele como se ele fosse algum estúpido. Digo a ele que eu, assim como todo mundo, só recebi um, porque tinha apenas 12. Foi quando a garota que tinha saído com Foster e Tanner sai de um resmungo a um grito apavorado. Ai meu Deus, eu quero sair, ela gritou. Ela está chorando e tremendo, e então meu primo se dá conta do que diabos está errado. Eu e ele olhamos ao redor da sala e então sinto meu coração afundar. Eu saio correndo da cabine e a garota sai correndo com a gente. A porta do trailer está batendo contra a lateral do trailer enquanto todos saem da cabine. Uma das amigas do meu primo nos perguntou o que diabos estava errado. Eu faço uma contagem, agora somos apenas 11. Eu não entendo, meu primo falou. Havia 12 pessoas dentro do trailer. Como nem todo mundo se conhecia bem, ninguém tinha notado o tempo todo que havia uma pessoa extra. E então eu percebi mais cedo que, meio que notei, que algo estava errado. Sabe quando você está apenas brincando e se divertindo, que você nem se preocupa com a menor merda que seja, e você nem sempre raciocina certo as coisas. Tenho absoluta certeza de que havia mais alguém no trailer conosco, e que ele esteve entre a gente dentro da cabine, comendo conosco. O pior
é que eu nem consegui descobrir quem é, porque eu não acho que alguém realmente interagiu com a outra pessoa, ou o homem-bode. A menina continua orando a Jesus. Estávamos todos sentados do lado de fora, nos acalmamos e voltamos para a cabine, mas não há ninguém lá. Contamos novamente, e são 11 pessoas. Nós procuramos a explicação sobre o que diabos aconteceu, e a garota diz que ela percebeu uma pessoa a mais, e quando ela estava prestes a dizer algo, a pessoa sentada ao lado dela agarrou sua perna com força, se inclinou em direção a ela, e disse algo que ela não conseguiu entender. Foi quando ela gritou. Depois de um tempo, nos aconchegamos no trailer, e eu acabei dormindo. Quando acordo, o sol está nascendo. Metade das pessoas está dormindo, e a outra metade está arrumando nossas coisas. Todos nós queremos caminhar de volta para casa, mas como 4 pessoas queriam ficar até o sol nascer, e outras pensavam que estávamos apenas brincando, tentando assustá-los, eles ainda querem ficar nos trailers. Eu só queria dar o fora da floresta. O nome da garota era Keila, aquela que o homem-bode havia tocado. De qualquer forma, perguntei se ela realmente acha que foi algo ruim, e ela disse que só quer ir para casa e não quer ficar na floresta por mais uma noite. Então decidimos nos separar, quem quisesse ir embora podia ir, mas eu tinha que ficar, porque tenho umas chaves da cabana que é do meu tio, e tenho que trancar ela. Estou super chateado neste momento, porque sinto que as pessoas não estão levando essa merda a sério, e eu definitivamente não queria estar na floresta por mais uma noite. Eu passo o resto do dia tentando convencer o resto das pessoas a irmos embora. Então, agora somos 4 garotas e 4 caras. Tanner disse que vai passar em sua casa para pegar uma arma de caça, e diz que vai voltar. Portanto, restam apenas 7 de nós às 14 horas. Por volta das 17 horas, ele ainda não voltou. Estamos ficando extremamente ansiosos, e a única razão pela qual parei de implorar para voltarmos foi porque ele foi pegar uma arma. Era cerca de 17 horas e 30 minutos quando meu primo que ficou, diz que a garota Keila está lá fora, quando ela deveria ter partido mais cedo. Todos olhamos para fora, e com certeza, ela estava de pé ao lado da fogueira, de costas para a cabana, de cabeça baixa. Eu estava pensando comigo mesmo, por que diabos ela voltaria lá fora, se mais cedo ela estava morrendo de medo? E então, eu tenho essa sensação desagradável no meu intestino. Lembre-se, que o cheiro de cobre desapareceu o tempo todo, agora percebo que posso sentir apenas uma pontada do cheiro. Eu digo isso para o resto deles e todo mundo, essas pessoas que queriam ficar na floresta mesmo depois que tivemos um maldito homem-bode em nosso meio, estão rindo de mim e perguntando se eu armei isso para assustá-los. Eu olhei para eles como, por que diabos eu brincaria assim? Então, uma das garotas sai para buscar Keila. Ela chega no meio do caminho e para. Keila começa a arfar. Não sei como diabos descrever isso, mais ou menos como se alguém de costas estivesse rindo sem realmente fazer nenhum som. Foi esse fato que me fez perceber que não havia um som em toda a floresta. Era um silêncio mortal. Isso foi no final de setembro, então ainda estava bastante quente na época, mas também estava super frio em alguns dias. E você geralmente podia ouvir gansos grasnando ou algum tipo de pássaro cantando, ou o som de esquilos. Então, eu saio pela porta e digo a ela para voltar no trailer agora mesmo. Ela volta para o trailer e trancamos a porta. Abaixamos todas as persianas, exceto uma, e colocamos um cara lá em uma cadeira para observá-la. Ela fica lá por mais 20 minutos ou mais. O cara se vira para dizer que ela ainda está lá, e então há um estrondo enorme na porta. Todos nós pulamos e corremos pela sala de estar do trailer. A batida é super forte. Então, agora meu primo está segurando uma das meninas. Os outros 2 estão meio que rindo de nervoso, e eu e os outros 2 caras estamos literalmente cagando de medo. Então, ouvimos Tanner. É ele quem está gritando para deixarmos entrar. Então,
Vamos até a porta e abrimos. Não há mais ninguém lá fora. Evidentemente, ele havia caminhado até o acampamento. Nada de estranho aconteceu na floresta, mas ele tinha visto uma garota. Veja bem, ele disse que não era Keila, como pensamos no início. Quando ele chegou à beira da clareira, ela se virou para ele com um olhar de queixo caído e apenas o encarou, lentamente o rastreando enquanto ele caminhava pelo lado de fora da clareira em direção ao acampamento. Ele disse que só quando estava quase na metade do caminho do trailer que ele percebeu que ela estava se aproximando dele. Ela tinha começado perto do fogo, e sem ele sequer ver movimento, ela estava se virando, avançando para mais perto. Ele disse que apenas correu o resto do caminho de volta para o trailer, pensando que iria abrir. E quando chegou à porta, estava trancada, ele se virou e ela estava a cerca da metade da distância até a porta. Ele olha ao redor da sala, e então fica super pálido. Ele me puxa para o lado e sussurra em meu ouvido: "Você sabe que há apenas 7 de nós aqui, certo?" Eu tenho aquela sensação quando o seu estômago congela. Ele estava de volta dentro do trailer. Enquanto estávamos tentando descobrir quem tinha ido embora, olhávamos pela janela, e não havia ninguém lá fora. Então, contei a todos, e basicamente fui até lá e perguntei a eles quantas pessoas estavam aqui antes, e todo mundo disse: 8. Eu perguntei: certo, e quantos estão aqui agora? Todos fizeram a contagem, e então percebi que agora havia apenas 7 pessoas na cabine. Tanner trouxe algumas caixas de munição e sua arma. Ele disse a seu pai que havia algum tipo de animal na floresta, porque ele não achava que seu pai acreditaria nele se dissesse que era o Homem-Bode. Ele disse que seu primo deveria se juntar a nós em algumas horas, e que de manhã poderíamos todos voltar para casa, e seu primo nos levaria. Agora estou realmente apavorado, mas pelo menos me sinto melhor, porque somos americanos e podemos dar um tiro caso qualquer coisa volte. Mas então, meu primo entra em uma grande discussão com uma das garotas, porque ela acha que estou tentando ser engraçado e pregar peças nelas, e que ela está ficando muito assustada, e que isso tudo não tem mais graça. Ele continua dizendo a ela que eu não sou esse tipo de pessoa, e ela diz: "Bem, então como saberemos que a garota não era apenas Tanner de peruca, ou se o Homem-Bode simplesmente não matou o Tanner na floresta e pegou sua arma?" Então, nós entramos em uma grande discussão sobre isso. Onde eu e Tanner estávamos tipo, nós podemos estar seriamente em perigo, porque pode haver alguém se infiltrando em nosso maldito trailer sem que nós saibamos, e pior ainda, algo ruim está na floresta conosco. Uma das garotas está chorando, e dizendo que quer ir embora. Estamos tentando dizer a ela que não devemos, porque nenhum de nós vai sair andando pela floresta no meio da noite. Neste ponto, o sol está começando a se pôr, e está ficando um pouco nublado. Comemos alguma coisa e ligamos o rádio por um tempo, mas não conseguimos uma estação com nada decente. Então, desligamos na hora em que o primo de Tanner aparece. Ele devia ter uns 19 anos, eu acho. Neste ponto, o sol está quase no horizonte. Ele tem uma daquelas lanternas pesadas e outra arma. Ele caminha até o trailer e nossos olhares vão para Tanner, perguntando se ele tem certeza de que é seu primo. Ele diz que sim. O cara olha para trás e ao redor do acampamento, então entra. Ele meio que olha para todos nós, e parece um pouco confuso. Ele pergunta: "Onde está aquela sua outra amiga lá fora? Achei que ela iria me encontrar na cabana." Ele também perguntou se estávamos cozinhando sangue na cabana, porque cheirava sangue e panelas quentes por toda a trilha. Nós perguntamos a ele do que ele estava falando, sobre a garota que ele viu. Aparentemente, ele tinha seguido a mesma trilha que Tanner tinha usado, e encontrou uma de nossas amigas parada no meio da trilha, olhando para ele de queixo caído. Ele havia feito um monte de perguntas, mas tudo o que ela fez foi apenas olhar para ele, então ela apenas sorriu para ele. Ele apenas continuou andando, ela não conseguia acompanhá-lo e ficava um pouco atrás dele.
Ele disse que perguntou se ela estava machucada ou algo assim, mas ela continuava com o olhar. Eventualmente, ele estava andando, e virou uma curva na trilha, mas quando ele se virou e voltou para ver se ela estava bem, a trilha atrás dele estava vazia. Ele assumiu que ela tinha tomado algum atalho pela floresta para nosso trailer. Contamos a ele toda a história do que estava acontecendo. Eu meio que esperava que ele dissesse que estávamos cheios de merda, mas ele apenas ouviu e depois se sentou no sofá da sala. O primo de Tanner voltou a falar sobre a garota. Ele disse que quando ela continuava tentando ficar atrás dele, isso meio que o deixou esquisito. Então, ele tentou mantê-la na frente dele, mas não importa o quão devagar ele andasse, ela estava sempre ficando um pouco para trás. Ele disse que sentiu um cheiro desagradável, e ficou mais forte quando ele chegou ao acampamento. Eventualmente, ficou muito forte. Ela disse algo muito baixo que ele não entendeu. Foi nesse ponto que ele perguntou se ela estava bem, e se não estivesse, ele iria carregá-la de volta pelo resto do caminho. Ela continuou olhando. Ele disse que estendeu a mão para ela como se fosse agarrá-la no ombro, mas ele calculou mal a distância, porque ela se esquivou para o lado onde ele colocou a mão, fugindo dele enquanto ele a alcançava. Então, neste momento, sabíamos que esta merda era real, a menos que Tanner estivesse fazendo uma brincadeira. O que podemos dizer que não, porque ele estava quase se mijando nas calças. Então, eles carregaram suas armas, comemos um pouco mais e ficamos sentados até por volta das 11 horas. Toda vez que penso nisso, eu realmente rezo a Deus para que tenha sido uma grande brincadeira que meus primos fizeram, e nunca me revelaram, para que eu não me cagasse pelo resto de minha vida. Por volta das 11, o fedor de cobre se transforma em um cheiro desagradável de sangue, como sangue cozinhando e cabelo chamuscado. Tanner e seu primo levantam-se imediatamente e pegam suas armas. Há uma batida na porta. E uma voz que parece quando você vê aqueles cães e gatos do YouTube, cujos donos ensinam a falar. Ele disse nessa voz hesitante, estranhamente tonificada: Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Era óbvio que não era uma pessoa falando. Não tinha cadência certa, e isso é uma merda que eu nunca tinha percebido até aquele momento. Mas todas as pessoas têm uma certa cadência quando falam, não importa o idioma. Todas as pessoas têm um certo tipo de ritmo para falar. Esse não tinha nenhum tipo de cadência ou ritmo. Um daqueles gatos do YouTube. Era isso que soava do lado de fora da porta. Agora estou totalmente no modo terror. Continuamos gritando para o lado de fora. Quem é? Para de brincar. E ele continua dizendo, deixe-me entrar, por quase 15 minutos. Então, o cheiro vai embora por um tempo, e pela próxima hora ou mais ouvimos alguém basicamente rastejando na floresta. A cada 2 minutos ele volta para a porta e diz alguma coisa. Finalmente, quando o cheiro desaparece, são cerca de 2 da manhã agora. O primo de Tanner abre a porta e sai com sua espingarda. Ele dispara um tiro para o ar e diz algo como, em nome de Cristo, vai embora. Da floresta até o rio em frente ao trailer, parece que alguma coisa está balançando e berrando lentamente. Então começa a gritar, e soa quase como uma mulher e um gato em um saco gritando juntos. Eu nunca tinha ouvido nada na vida real naquele timbre. Então, posso ouvir o mato daquele lado começar a farfalhar. O primo de Tanner atira na linha das árvores e começa a recuar para dentro. Trancamos a porta e podemos ouvir essa merda lamentando e gritando. Ele disse que algo saiu dos arbustos, super baixo no chão, e rastejando em direção à cabana. Ele tinha atirado nele. Praticamente, foi assim que passou o resto da noite. Aquilo estava lá fora, literalmente gritando constantemente pelas próximas 2 horas. E podíamos ouvir o momento na linha das árvores, mas nunca voltou para a cabana até que todos finalmente adormecessem.
Tanner estava sentado na cadeira, observando a porta com sua arma. Ninguém mais ouviu isso, e ele me contou 2 dias depois que tudo acabou. Ele disse que estava cochilando depois que os gritos e barulhos finalmente pararam, e ele estava quase dormindo, quando viu alguém saindo do banheiro, e depois se deitar no chão no meio entre nós. Ele apenas assumiu que era um de nós que tinha ido ao banheiro enquanto ele cochilava. Então, ele disse que percebeu que algo estava errado, enquanto fingia estar dormindo. Ele nos contou que havia 9 pessoas na cabine. Ele basicamente não queria arriscar atirar na coisa na cabana e fazer com que nos matasse ali mesmo, ou atirar alguém erroneamente. Então, ele ficou acordado a noite toda fingindo estar dormindo. Ele disse que às vezes a pessoa extra se levantava, e meio que fazia essa coisa estranha e nervosa, como se estivesse rindo, mas então ele se deitaria de volta. Minha história tem um fechamento bem fraco, porque do meu ponto de vista, nada aconteceu. Nós acordamos, e notei que Tanner estava um pouco nervoso, e que estava evitando olhar para todos nós. Nós fizemos as malas e começamos a caminhar até a casa dele. Ele ficou por último na cabine, e disse que queria trancar e me trazer as chaves do meu tio, o que eu realmente não queria fazer. Subimos um pouco o caminho, e quando ele surgiu atrás de nós apenas continuamos de volta para a casa dele. Seu primo nos levou para casa. Havia uma janela no banheiro do trailer. Tanner voltou para trancar, e olhou lá dentro. Éramos estúpidos demais para trancar a janela sem tela. A janela do banheiro sempre esteve aberta. Suponho que era assim que ele estava fazendo isso o tempo todo, esperando que adormecêssemos ou nos distraíssemos, e então, se infiltrava no meio de nós. O homem bode ainda caminhou conosco todo o maldito caminho de volta para casa. Então, Tanner ainda disse que, quando estava atrás do grupo, depois de trancar o trailer, ele percebeu que nosso grupo ainda tinha uma pessoa a mais. E quando ele percebeu a contagem, alguém do grupo virou para ele e olhou bem nos seus olhos antes de correr de volta para a floresta. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considere se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.